Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes por estarem na presença do Senhor essa noite? Amém? Amém. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, na Casa da Missão, com os irmãos da Missão Reviver. É uma alegria toda vez que eu venho aqui. Eu ministro aqui desde 2022, então 22, 23, 24, 25, 26. E a cada ano é muito bom ver o que Jesus tem feito em vocês e por intermédio de vocês. De longe acompanho vários irmãos do Instagram e também interagem comigo. Sigo o perfil da igreja, compartilho, glorifico a Deus pela porção que Ele tem dado a vocês. Vi a mudança do prédio anterior para esse, acompanhei construindo o berçário, estou ligado em tudo. E queria dizer da minha alegria de poder estar aqui hoje, que Deus abençoe vocês, Mateus, Lorena, Ralph, Marcela, glória a Deus pela vida de vocês, todos os líderes da igreja, voluntários, cadê os voluntários que servem nessa comunidade? Deem glória a Deus aí. Deus abençoe cada um, que o Espírito Santo de Deus possa continuar usando vocês. 9 anos de missão Reviver, abençoando a cidade de Santo Antônio de Pádua. Eu quero encorajá-los a pensar que os melhores anos dessa comunidade ainda estão por vir e que muito Deus ainda tem a realizar pela vida de vocês, através da vida de vocês. Glória a Deus pelo que Ele tem feito aqui. Hoje está comigo, estou meio que aquele pregador clássico, né, que apresenta os... Está comigo minha esposa Raquel, fica de pé, por favor, para que os irmãos possam ver você. Também um casal de líderes na nossa igreja, o Pablo e a Bia, fiquem de pé também, por favor. Estão me acompanhando nessa jornada essa noite. Obrigado pela moral, obrigado. Estão me acompanhando essa noite aqui, eu os convidei e estão comigo. E trago para vocês um abraço da nossa igreja. Nós estamos plantando uma igreja no Rio de Janeiro chamada Éden. E iniciamos essa plantação agora há poucos meses. Deus tem nos abençoado de tantas formas, Nós iniciamos a plantação da igreja em abril e quase que de um passo de mágica, essa semana Deus fez um negócio e abriu para nós uma porta de um espaço maior. A gente está voltando para um espaço maior. Enfim, Deus tem feito muitas coisas lá. E saibam que existe uma igreja que essa noite está orando por mim, enquanto nós estamos aqui, para que Deus possa me conduzir na sua palavra. Então trago a vocês um beijo da Éden Igreja, que de longe também ora por vocês. Amém? Tendo dito essa encheção de linguiça toda, abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Nós estamos falando nessa conferência sobre uma igreja simples. E essa é uma pauta a qual há alguns anos me interesso. Me interesso porque, como já diria um pastor antigo, já falecido, o evangelho no Brasil é grande como um oceano, mas é raso como uma piscina. Nós criamos, e quando eu digo nós, é nós, povo evangélico brasileiro, criamos uma metodologia, um sistema, chamamos isso de presença de Deus, e acreditamos de verdade que somos capazes de produzir coisas e chamar isso da presença de Deus. E sabe, irmãos, plantando igreja há 11 anos, pastoreando pastores já há muito tempo, eu sinto que Deus está nos chamando, como igreja no Brasil, a um lugar de simplicidade, onde as coisas mais importantes não perdem o seu valor. Aonde, de verdade, aquilo que é importante, não para nós, mas para Deus, não é abandonado por nós. Facilmente invertemos essa lógica. Começamos a criar métodos, sistemas, e acreditamos de fato que é a vontade de Deus. E se você for dar uma boa olhada na Bíblia, muitos homens chamados por Deus se equivocaram pensando que aquilo que eles estavam fazendo era a vontade de Deus. Deus está nos chamando para viver uma igreja simples. Talvez uma pergunta interessante essa noite seria: o que é ser uma igreja simples? É uma igreja
na casa da avó? É uma igreja sem luz? É uma igreja sem prédio? É uma igreja na rua? É uma igreja de 20 pessoas? O que é ser uma igreja simples? Quero me deter um pouco a isso essa noite, e esse texto vai nos ajudar um pouco sobre isso. Por isso, vou fazer uma exposição do primeiro capítulo, e convido você a ler comigo. Eu vou ler na versão NVT, você pode ler aí na versão que você tiver. Ageu capítulo 1, verso 1, que diz: em 29 de agosto do 2º ano do reinado de Dario, o Senhor transmitiu essa mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Assim diz o Senhor dos exércitos: esse povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou uma mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora, subam as colinas, tragam madeira, reconstruam a minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor dos exércitos. Ageu é um daqueles livros, é uma daqueles textos que, se alguém não abrir a Bíblia e disser para você que está na Bíblia, talvez você duvide. Primeiro pelo nome, que é incomum. Alguém conhece alguma pessoa chamada Ageu? Levante a mão aí. É possível, é possível. Tem 1, 2, 3, 4. Até que passou do normal. O nome é incomum. 2 capítulos apenas. Portanto, é um daqueles textos assim, tipo, entre Zacarias e Sofonias, que você fica meio que tipo, isso não está na Bíblia não. Mas a mensagem desse texto é tão poderosa, mas é tão poderosa, que nos norteia de múltiplas formas. E para a gente fazer uma aplicação, eu preciso trazer um pouco do contexto e talvez criar, até antes de trazer um contexto, uma espécie de um cenário. Eu pensei em pedir para o ChatGPT criar uma imagem para a gente colocar aqui para nos ajudar, mas achei que, enfim, você ia conseguir imaginar. Mas imagine uma espécie de um canteiro de obras abandonado, tipo no coração da cidade, ou seja, todo mundo vê. Começou a obra, mas o canteiro foi abandonado. As fundações foram lançadas e foram lançadas com festa. Sabe aquela coisa tipo, começamos a obra. As primeiras pedras com lágrima de alegria, mas depois foi meio que esquecido. E aí começa a nascer aquele matinho, e aquele matinho cresce e vira uma árvore. Um monte de mato entre os blocos. As ferramentas largadas se enferrujaram. E ao mesmo tempo, em um redor daquela obra abandonada, casas bonitas, bem acabadas, com detalhes, frisos, luz de LED no portão, janela nova. Esse era um pouco o cenário desse contexto. O povo havia sido levado para o exílio pelo rei Nabucodonosor, o exílio babilônico. Esse exílio dura 70 anos e ele foi profetizado antes que acontecesse. Deus disse que levaria o seu povo para o exílio. Por quê? Por causa do pecado da idolatria. E ele leva o seu povo para o exílio, e lá durante 70 anos eles se voltam para Deus, se arrependem do seu pecado, clamam a Deus por misericórdia. Deus ouve do céu, levanta um novo rei, o rei Ciro, que dá ordem então para que eles voltem para a sua terra natal.
Esse é o mesmo recorte, o mesmo contexto de Esdras, de Neemias, é o mesmo contexto de Daniel e de seus amigos no exílio babilônico. Ageu é um dos 3 livros proféticos onde são escritos pós-exílio. E o foco dele é que quando o povo volta para sua cidade, inicia o trabalho de reconstrução da cidade, no caso de Ageu, do templo. O templo havia sido destruído, invadido e destruído. Então aquele povo volta e, como uma espécie de apego à sua terra, começam a reconstruir a sua cidade, sobretudo o templo. O primeiro ano é um ano de festa. Todo mundo, toda a cidade, todos aqueles que voltaram do exílio colocam força nessa reconstrução. Mas vai se passando o tempo. Eles começam a perceber que haviam coisas mais importantes e começam a se preocupar com as suas próprias casas. Começam a considerar o fato, inclusive fazem até uma abordagem um tanto quanto teológica, um fato de que ainda não é o tempo de construir. É como se estivesse dizendo: ainda não é o tempo, Deus, de reconstruir a sua casa. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol, Senhor. Agora não é o tempo de reconstruir a sua casa. Agora é o tempo de nós reconstruirmos as nossas casas. As obras do templo ficam abandonadas. E as casas ao redor estão lindas, belas. Deus levanta um profeta que traz exatamente essa palavra profética sobre o seu povo. Este povo diz: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor levantou Ageu, verso 4, e diz: por que vocês vivem nas casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Por que vocês estão morando num palacete, numa casa bonita, numa casa organizada, enquanto a minha casa ainda está toda quebrada, ainda está esfacelada? Esse é o retrato do contexto desse povo, e não se espante, também o nosso por vezes. Acho que uma coisa interessante que vai nos ajudar a perceber a totalidade do texto hoje é o que simbolizava aquele templo. Porque aquele templo não era igual esse prédio, essa igreja. Deus escolheu formas no Velho Testamento de se manifestar ao seu povo pós o pecado de Adão. Ele fez isso através de Noé, ele falou com um homem. Ele fez isso através de Moisés. Ele dá orientação para que agora o tabernáculo seja construído. A presença de Deus estava dentro do Santíssimo Lugar. Quem entrasse lá, se não fosse sacerdote preparado, morria. Deus estava ali. Agora, esse povo assentado na sua terra recebe a orientação de Deus que construísse o templo. Davi não podia porque sua mão estava suja de sangue, e Salomão o constrói. E o que simboliza o templo não é nada mais, nada menos do que a presença de Deus. O texto de 2 Reis, se eu não me engano, vai dizer que na inauguração desse templo foi feito um culto para Deus. Eles passaram anos construindo o templo e agora eles se preparam para entregar aquele templo como um ato de adoração a Deus. Senhor, nós trabalhamos, nós colocamos o melhor que tínhamos e agora nós contribuímos, entregamos como um ato de adoração para você o templo. E a Bíblia diz que Deus recebeu aquilo e os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Tamanha era a presença tangível de Deus. A Shekinah de Deus, a glória de Deus desceu, tomou o templo, ninguém conseguia ficar de pé, porque Deus aceitou. Esse era o templo que eles estavam construindo. Então, quando você lê esse texto e vê a relação com esse povo, com o templo e o abandono da reconstrução do templo, fazendo uma aplicação bem prática, é que eles não tinham abandonado apenas um prédio. Eles tinham abandonado a sua relação com a presença de Deus. E eu penso que a maior característica de uma igreja simples é uma igreja que prioriza a presença de Deus.
Porque, meu irmão, você pode ter um prédio grande, você pode ter muitos ministérios, você pode ter tudo, mas se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Imagina um culto que Deus não recebe. Corinto sabia isso. Um culto que faz mais mal do que bem. Imagina, você entra no culto bem e sai mal. Era a igreja do culto de Corinto. Já preguei em vários lugares no Brasil e acredite, existem igrejas onde Deus não está lá. Acredite. Por quê? Porque a simplicidade que definirá uma igreja não tem a ver com a estética, tem a ver com o apego pela presença de Deus. O quanto essa igreja ama a presença de Deus, considera a presença de Deus. O templo era um símbolo da presença de Deus. E o povo deixou esse símbolo em ruínas. E o interessante é que não foi rebeldia, mas por um coração atarefado com tanta coisa, menos com ele. Porque, perceba, é tão sutil, eles não dizem, nós não vamos reconstruir. Eles dizem, ainda não é tempo. Vai chegar uma hora que a gente vai reconstruir. Isso aponta para uma prioridade invertida no seu coração. Eles estavam com o coração invertido. Porque priorizaram suas coisas no lugar da presença de Deus. E esse é um ponto muito importante da gente considerar essa noite. Esse povo não era estranho a Deus. Eles estavam no exílio, eles conheciam a Deus, eles conheciam as histórias dos seus antepassados sobre Deus, mas chegam como libertos e simplesmente escolhem viver a seu bel prazer a partir da sua própria vontade, fazendo as suas próprias escolhas, priorizando as suas próprias coisas, o seu bem-estar, as suas coisas, e se esquecendo da presença de Deus. Pastor, você está dizendo que a gente não deve pensar em coisas boas? Não. Faça seu mestrado. Faça seu doutorado, isso honra o Senhor. Faça seu intercâmbio. Se prepare. Faça coisas grandes, faça obras grandes. Isso honra a Deus. Mas se a presença de Deus não for a prioridade do seu coração, tudo é, como diria o apóstolo Paulo, esterco. Vazio. Vazio. O autor de Eclesiastes sabia disso. No capítulo 2, ele diz que ele correu atrás de tantas coisas, construiu prédios, teve escravos, escravas. O texto diz que não houve ninguém mais rico do que ele em Jerusalém. E no versículo 11 ele vai dizer, em dado momento eu percebi que tudo isso era vazio, era como correr atrás do vento. Você já pegou o vento? De repente, como criança, você correu atrás do vento, né? A gente tem essas coisas quando é criança, meio maluco de ficar correndo atrás do vento, assim. E não pega, era correr atrás do vento. Por quê? Porque o autor de Eclesiastes não conseguiu discernir algo que talvez esse texto nos ajude a discernir essa noite. Nós não fomos criados para ter e fazer coisas. Fomos criados para contemplar a presença de Deus, para nos envolver com ela. É ela que chancela o ministério pastoral, é ela que chancela a plantação de uma igreja. Você pode ter tudo, se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Você pode ter uma família incrível, se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Como eu disse, eles não disseram, não vamos reconstruir. Eles disseram, ainda não chegou o momento. Vai chegar a hora certa. Há tempo para tudo debaixo do sol. Parece prudência. Parece discernimento. Parece sabedoria. Parece piedade. Esperar o tempo de Deus. Mas é, na prática, adiamento travestido de teologia. Aquele tipo de desculpa desfarrapada que a gente dá para Deus, se enganando, achando que Ele realmente vai aceitar, sabe? Aquele tipo de coisa que a gente fala, Deus, não deu tempo de orar hoje. Não deu tempo de me envolver com essas coisas, eu tive que fazer outras coisas. E a gente realmente tende a achar, ou não, que Deus meio que vai aceitar as suas churumelas, as suas desculpas ou as minhas desculpas mal esparrapadas. O espírito da época sempre vai oferecer razões razoáveis para adiar o que é essencial no que tange ao reino espiritual. Ele foi forjado para isso.
Deus dá uma direção para Adão e ele simplesmente abandona a direção de Deus e faz o que ele quer. E esse gene do espírito da época está em nós. Muitos de nós, eu nem estou te acusando, pastor está olhando, não, eu nem sei quem é você. Mas muitos de nós que estamos aqui hoje temos a nossa vida tomada por rede social. Tomada. Você fica o dia inteiro no demônio do Instagram. Nesse caso, ele se torna um demônio. Pastor, não tenho tempo. Tem, é só que você não priorizou. Eu não consigo, sempre que você não se organizou. E quando você não se organiza, o que você está dizendo é que você não prioriza. Ah, eu vou ter que levantar mais cedo para orar. Sim, você prioriza a Deus. Você prioriza a presença de Deus, só você vai levantar mais cedo para orar. Então não tem a ver com as questões que nós argumentamos. Tem a ver com o fato de que muitas vezes nós somos esse povo que abandonamos a construção de algo espiritual com Deus e nos apegamos à construção de coisas vazias para nós mesmos. Faz sentido? A gente é assim. E quando eu digo a gente é assim, é porque por vezes eu sou assim também. Somos apenas reativos à vida, vamos tocando a vida. Em maioria, temos a crença de realmente perceber e acreditar que tudo vai mudar se a gente tiver um aumento no salário. Porque no final a vida se resume a ter mais dinheiro. Eu acho que eu já disse isso aqui, inclusive. E a nossa vida se transforma numa espécie de hamster na rodinha. Mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Mais... Aí você consegue. Passa um ano, o que você precisa de mais? Mais dinheiro. Mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Você muda de emprego, passa a ganhar o dobro. Passa 2 anos, o que você precisa de mais? E mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E aí você prioriza o dinheiro. Não é à toa que a Bíblia chama, dá o nome de uma entidade. Porque por vezes o dinheiro é o nosso Deus. O apego à família é o nosso Deus. Olha que coisa incrível. Seus filhos são uma dádiva. Mas se a sua prioridade estiver invertida, eles ocupam o lugar de Deus na sua vida. E você vai ter uma resposta teológica: eu estou cuidando da minha família quando o Senhor me deu e o Senhor orientou que eu cuide da minha família. E você simplesmente abandona a presença de Deus. A gente é campeão de dar desculpas, esse povo também era. E Deus esfrega a sua vergonha na sua cara, como de tempos em tempos a gente precisa. A pergunta desvela tudo. Deus não debate a justificativa. Ele usa a vida deles como um argumento. No versículo 4 ele diz: será que é tempo para vocês morarem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Será que é tempo de você se preocupar com coisas pequenas demais, enquanto o lugar da minha presença está sendo negligenciado por você? Será que é tempo realmente de você se envolver em outros empreendimentos, senão no empreendimento eterno que é ter comunhão comigo? É a pergunta de Deus para aquele povo, e saiba que talvez para alguns de nós Deus pergunta isso essa noite também. Será que é tempo de você se envolver em tantas coisas e não se envolver numa relação de paixão e de apego comigo? Porque nunca teve a ver com o prédio, sempre teve a ver com a presença. Nunca teve a ver com as circunstâncias, sempre teve a ver com a glória de Deus. O João Calvino, nas suas Institutas, ele tem uma frase que diz: o Espírito Santo não é um ornamento da igreja, ele é a própria vida da igreja. Sem ele, temos apenas uma organização humana com vocabulário cristão. Com ele, temos o corpo vivo de Cristo no mundo. O que João Calvino estava fazendo era desvendando algo que por vezes a gente se esquece. É que não existe nada mais importante na vida com Deus do que ter a presença do próprio Deus. Mas o que acontece é que, como eu preguei alguns anos atrás aqui nessa comunidade, a gente tende a criar um sistema
de repetição e às vezes nos acostumamos com as coisas que a gente jamais deveria nos acostumar. Aprendemos a lidar bem com as coisas do ambiente de culto, com a espiritualidade. A gente realmente acredita que está fazendo algo para Deus, quando na verdade é apenas espasmo, movimento involuntário. A gente já não sabe mais quem é Deus. A gente já não sente mais a presença de Deus. Ah, pastor, mas a gente não tem que sentir, a gente sente, tem que crer. Eu creio nisso. Tem muita gente por aí frustrada, porque acha que tem que sentir. E eu creio que a presença de Deus tem que ser crida. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmãos. Se nada te leva ao joelho na sua casa e chorar na presença de Deus, tem alguma coisa muito errada com você. Se nada te leva a chorar diante da presença de Deus na frente dos seus filhos, não performaticamente, mas porque você ama a Deus, você não esconde isso dos seus filhos, da sua família, se você não se movimenta para criar um ambiente e uma atmosfera espiritual de Deus dentro da sua casa, você ama o prédio, você não ama a presença. Você ama as coisas de Deus sem amar a Deus. É possível? É possível. É possível amar as coisas de Deus sem ter um real relacionamento com Deus. E não é à toa que no Novo Testamento a gente vai aprender que naquele dia alguns vão dizer para ele: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz prédio, em teu nome eu preguei. E ele vai dizer: se afaste de mim, porque eu não te conheço. A gente não tem relacionamento, você não sabe quem eu sou. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Seríssimo, eu diria. O problema do povo não era a ausência de religiosidade. Eles continuavam fazendo várias práticas, acreditando realmente que Deus receberia. O problema era mais sutil e era mais perigoso. Eles tinham criado uma vida religiosa que não precisava da presença de Deus para funcionar. Eles criaram uma vida litúrgica sem a presença de Deus. Abandonaram ela nos entulhos. A liturgia continuava aplicando, o culto continuava, a banda continuava a tocar, a pregação continuava, talvez até um ou outro aceitava Jesus, mas não tinha a presença de Deus, porque eles mesmos a menosprezaram, foi decisão deles. E sabe, pode ser que esse seja você. Talvez você não tenha sido assim sempre. Talvez tenha havido um dia onde você amava a presença de Deus, onde você queria chegar em casa rápido para poder orar, para poder ler a Bíblia. Você lia a Bíblia no celular, no papel, no ônibus, no carro, você lia em qualquer lugar. Você fazia jejum, você orava, você sentia a presença de Deus. E mesmo que não sentisse, você cria que ela estava ali, mas alguma coisa aconteceu e isso passou. Talvez alguma coisa tenha te tirado do eixo, te tirou a paixão, esse primeiro amor, que como eu vim conversando com os irmãos hoje dentro do carro, é o único amor. Não existe primeiro amor, você ama, você não ama. Talvez você tenha sido alguém que amou a presença de Deus, e hoje vieram os filhos, vieram a família, e você tem uma desculpa teológica. Deus está te chamando para voltar para o lugar de onde você jamais deveria ter saído. O lugar do apego, da contemplação e do relacionamento com a sua presença. Porque tudo é vazio sem a presença de Deus. Tudo é vazio sem a presença de Jesus. Tudo é completamente vazio. Não é à toa que no versículo 5, Ageu diz para aquele povo: assim diz o Senhor, vejam o que tem acontecido com vocês. Vejam. Em algumas versões, considerem, percebam. E ele diz o que está acontecendo: plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Vejam, percebam o que tem acontecido.
quando algo parecido com isso acontece com a gente, que a gente vai tender a dizer: estou na luta, pastor, estou na prova, o inimigo está furioso, não está tendo produtividade, as coisas não estão acontecendo, o dinheiro não está chegando e quando chega acaba rápido. E a gente acha que é luta, a gente acha que é prova. O texto bíblico está dizendo que é Deus que está punindo eles. Deus está punindo esse povo aqui. Por quê? Porque eles negligenciaram a sua presença. Nem sempre é o diabo, nem sempre é o seu erro de cálculo. Às vezes é Deus tocando no seu Deus para te fazer perceber que você não vive sem Ele, te tirando coisas elementares. E Ele ainda diz: vejam, percebam. Deus não grita, não ameaça primeiro. Ele convoca uma atitude de percepção, um exercício que de tempos em tempos a gente precisa fazer. Porque não é possível que 10 mil pessoas estão dizendo para você: cara, é você que está errado, e você continua alegando que é um, que é outro, que é tua esposa, que é teu marido, que é a igreja, que é o pastor, que é o líder da mesa, quando na verdade Deus está dizendo: ei, olha para os teus atos, cara. Olha, percebe, considera. É um chamado pedagógico, inclusive raro no Antigo Testamento. O povo que caminhava olhando apenas para si mesmo, para suas casas, para satisfazer os seus bens, para satisfazer os seus interesses, as suas casas bonitas, satisfazer as suas boas intenções, os seus sonhos, os seus projetos. Deus está acordando esse povo e convidando eles a olhar para o que está acontecendo ao redor deles. Enquanto vocês se preocupam com as coisas de vocês, a minha bênção saiu de cima de vocês. Enquanto os olhos de vocês estão focados apenas em realizar os seus sonhos, os seus projetos, enquanto isso é a coisa mais importante, Deus está dizendo, decidi tirar a minha bênção de vocês. O coração atarefado com suas próprias prioridades, por vezes não enxerga com clareza. Então Deus está dizendo: ei, considera, veja que teu pai, que não é maluco, é apenas Deus que está sinalizando para você que tem alguma coisa errada. Veja que talvez teu marido ou tua esposa não está ficando doido. É Deus usando ele para sinalizar a você que existe um lugar onde você deveria estar, que você abandonou, e Deus está utilizando da sua autoridade para te fazer perceber e voltar para lá. Porque, acredite, não é para a tua morte, é para você voltar para a presença dele. Não é para você morrer, não é para você se desesperar, não é Deus brincando de filme de terror. Ele é tão gracioso, Ele é tão amoroso, Ele é tão bondoso, que permite que por vezes você esteja no olho do furacão, tudo girando, para você perceber que o único lugar onde você nunca deveria ter saído, você saiu. E aí, é no desespero, é na dor, você volta para lá. A.W. Tozer diz que é possível ter toda a forma de religião sem ter a sua força. É possível conhecer toda a doutrina e não conhecer a Deus. A grande necessidade da igreja não é mais informação, é mais de Deus. Faz sentido isso para você? Finalizo meu sermão falando sobre o comissionamento que o próprio Deus dá. E Ele faz isso no verso 8. Leia comigo aí de novo. Verso 7 diz: vejam o que tem acontecido com vocês, considerem, percebam. Verso 8 diz: agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam a minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. O que Deus está fazendo aqui, primeiro, é dando o diagnóstico. E agora, Ele dá o comissionamento a partir do diagnóstico que Ele mesmo deu. Porque quando você está passando mal, ou você está se sentindo mal, você vai para o médico.
E o médico não vai fazer exame, fazer exame de sangue, ressonância, enfim. O que você tem é isso aqui. Pode ir embora. Não, ele faz muitos exames, dá o diagnóstico mais exato possível e agora te dá o remédio para combater aquilo que você tem. Faz sentido? Deus deu o diagnóstico. Agora ele dá uma direção para que eles pudessem reparar. E qual é a direção? Subam a montanha, verso 8. Subam as colinas, tragam madeira, reconstruam a minha casa. Deus não deixa o povo paralisado na consciência da sua culpa. Depois de dar nome para o pecado deles, ele dá uma instrução concreta e imediata. Subam, eu gosto dos verbos aqui. Subam, tragam, reconstruam. Sobe, traz, reconstrói. A fé que não vira a ação contínua, sendo apenas intenção, e intenção não reconstrói o templo. O passo que Deus está convocando eles a terem aqui é um passo de obediência. É como se Deus estivesse dizendo: eu mostrei para vocês como a relação comigo tem sido negligenciada, e mostrei para vocês como eu, através de um ato punitivo, estou fazendo vocês perceberem. Os versos que vêm depois ainda trabalham mais isso, mas eu não quero entrar aqui por conta do tempo. Só que aí Deus dá a direção de como eles devem reparar isso. Então primeiro ele dá o diagnóstico e agora ele convoca: façam o que eu estou orientando vocês a fazerem. E eu diria que os primeiros passos de regresso para o lugar de comunhão com a presença de Deus são dados através de uma postura de obediência à sua palavra. Você viu os textos e o momento que a gente teve aqui por conta da palavra de Deus, e é a única coisa que a gente tem. Os cortes de Instagram não vão fazer a tua vida estar fundamentada no alicerce. O que te dá fundamento para você poder construir algo realmente sério com Deus é a sua palavra. Então obedeça ao que Deus está dizendo. Chega de viver errante cumprindo o que deu na telha. Obedeça a minha palavra. Já foi provado por A mais B que todos os projetos que você faz, é o que ele está dizendo para eles, todos os projetos que você tentou fazer deram errados. Agora volta-se para mim e me obedece. Você é o meu povo, você me conhece, você sabe quem eu sou. Eu já te livrei uma vez, eu já te livrei duas, já te livrei três. A única coisa que eu quero é que você me obedeça, para que então a atmosfera da minha presença seja derramada novamente. Os primeiros passos que nos levam de volta para um relacionamento pessoal com Deus são os passos de obediência. Minha pergunta é: dê uma boa olhada na sua vida. Faça o que o apóstolo Paulo diz para a igreja de Corinto: examine-se cada um a si mesmo. Dê uma boa olhada na sua vida. Perceba se a presença de Deus tem sido uma prioridade para você. Mas não mente para você mesmo. Talvez hoje seja um dia de você parar de fazer isso, inclusive. Seja franco com você mesmo, honesto com você mesmo. O primeiro passo para a mudança é a gente identificar que a gente está doente. Eu não preciso de remédio se eu realmente acho que não estou doente. Então, identificar que há um problema é o primeiro passo para buscar ajuda. Então, considere que talvez a sua vida tenha sido uma vida de construir prédios, de construir coisas, de construir coisas que têm valor aqui, mas de não apego com a própria presença de Deus. Hoje é um dia para você começar a considerar e a partir disso ter uma postura de obedecer a Deus. Quando eu era criança na Assembleia de Deus, eu aprendi que o abecedário é o ABCD. Mas o abecedário do crente é qual? Obedecer. É interessantíssimo como Deus está disposto
a estabelecer uma relação conosco. E é a gente que foge dele. Ele está criando caminhos hoje, às vezes alguns inclusive na dor, para mostrar para nós: percebe, se volta para mim, obedeça a minha palavra. E ele faz isso de uma forma interessante. Ele diz para aquele povo: subam ao monte, tragam madeira, reconstruam a minha casa. Hoje a gente tem muitas ferramentas que naquele tempo poderiam auxiliar em muito esse trabalho. Mas considere que naquele tempo você não tinha tantas ferramentas de construção civil. Então, quando ele diz suba ao monte, talvez a galera já começou a coçar a cabeça, porque tem que pegar a madeira do monte e vai ter que trazer ela. Isso vai dar um trabalho, vai ser esforço, vai dar calo na mão, vai cansar, vai ser... Sobe o monte, só de subir o monte. Eu não sei se tem monte aqui em Santo Antônio de Pádua. Tem monte por aqui? Quem já subiu o monte para orar aí? Eu já subi incontáveis vezes. Mas não é aqueles montes sem vergonha de 10 minutos e só chegou. Não, é um negócio assim de uma jornada. Sobe o monte, talvez alguns já coçaram a cabeça aqui, ó. Traga a madeira, pronto. O calo vai nascer na minha mão. Mas sabe o que esse texto revela para nós? É que construir as coisas com Deus leva tempo, exige esforço. É interessante perceber como a gente toma tempo para construir. Não sei se você já teve experiências assim. Tempo para construir algo realmente mais sólido com Deus. Mas em um momento parece que a coisa vai embora. Se um vacilo que você deu, se esvai. Subir ao monte gera esforço. Carregar madeira gera esforço. Porque talvez seja desse esforço que Deus está nos chamando essa noite, para construir algo realmente sólido com Ele. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Nenhuma construção pessoal com Deus é rápida. Em maioria, Deus não faz nada rápido. Toma tempo. É necessário investir tempo. É orar uma vez, não sentir nada, ora de novo. E ora hoje, e ora amanhã, e ora todos os dias, até que em algum momento o orar faz parte de quem você é, porque você precisa construir coisas com Deus, e isso não é rápido. É só a comida que você pede em aplicativo que chega rápido, ou qualquer outra coisa. Com Deus é diferente. Precisa ser construído, a choro, a lágrima, a suor, a apego à sua palavra, a obediência. Sobe o monte hoje, Deus está te direcionando. Sobe o monte, abandona as construções que você fez a partir de você mesmo. As coisas que só demonstram o seu ego, o seu prazer. Abandone isso e abrace a missão de obedecer a Deus, subir no monte. Mas vai ser custoso, vai. Vai ser trabalhoso, vai. Vai exigir jejum, vai. Vai exigir leitura bíblica, vai. Vai exigir que eu tenha que perdoar alguém que eu não quero, vai. Mas somente dessa forma é possível construir algo diante da presença de Deus genuinamente valioso. A pergunta é: até que ponto você está disposto a ser uma igreja simples, que não tem apego ao prédio, que não tem apego a coisas, mas tem apego à presença na forma como trabalha para ter ela na sua vida? Até aonde você está disposto a querer ter Deus? Tem muita gente que quer ser pastor por aí. Até onde você está disposto a chorar de madrugada diante da presença de Deus, pedindo pela igreja? Até onde você está preparado para ser xingado, traído e continuar amando essas pessoas? Você não sabe quem Deus é. Deus forja a gente na dor. E talvez alguns de nós sejam sendo chamados por Ele hoje para subir o monte, para construir coisas genuínas, que talvez você não vai ter fruto hoje. Talvez o fruto vai vir daqui a 1 ano. Talvez o fruto vai vir daqui a 15 anos. Mas o grande prazer não é nem o fruto, é a jornada, porque Ele está conosco.
É a jornada, porque na jornada Ele está presente. Sempre que eu me lembro disso, eu me lembro dos desavisados, os 12 desavisados no barco com Jesus. A tempestade zoando tudo, os caras desesperados. Jesus, tu quer deixar a gente morrer mesmo? Eu imagino Jesus muito relaxado, assim, sabe? Tipo, sei lá, aquele sono REM da madrugada, que tipo, é o sono do descanso, assim, sabe? Eu imagino Jesus meio que levantando, se espreguiçando, dá uma boa olhada na cara de cada um deles. Vento, mar, aquietas. Dá uma olhada para eles, vocês são tudo gente pequena fé, e volta a dormir. E os caras dizem, quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? A gente vem para a igreja todo domingo. A gente vai para a mesa de comunhão. Eu digo a gente porque na minha igreja também é mesa de comunhão o nome. A gente vai para a mesa de comunhão. E por vezes a gente não sabe o que Deus quer de nós, irmãos. Você pode estar muito equivocado quanto ao que Deus quer de você e gastar a sua vida inteira achando que Deus quer de você construções a partir da sua própria perspectiva. Deus quer habitar dentro de você com a sua presença. O maior impacto que os 12 geraram no mundo é porque eles carregavam a palavra e a presença de Deus com eles, a passo de serem chamados de cristãos. Assim como Cristo falava, eles falam. Assim como Cristo andava, eles andam. Eles são os pequenos cristos. Eles eram identificados por Jesus, porque o maior prazer da vida deles era ter a presença de Deus. E eu não sei se você sabe, essa é uma promessa que foi dada para nós. Mateus 28. Façam discípulos de todas as nações, batizando, ensinando a obedecer. E lembre-se, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Pastor, o que eu faço para voltar para esse lugar? Sobe um monte, pega madeira, reconstrói o templo, reconstrói um lugar para a presença de Deus habitar dentro de você, dentro da sua casa. Talvez não seja a sua esposa, talvez não seja seu marido, talvez seja só o desapego pela presença. Talvez não seja a economia, talvez não seja seu patrão, talvez seja só Deus punindo você e te fazendo perceber que você só precisa dele. Porque se você tem ele, você tem tudo. Mas se você não tem ele, você é só um espasmo de domingo, que vai para o culto, que faz barulho, que chora no louvor, mas talvez vai estar na fila daqueles que vai ouvir, eu não te conheço, a gente não tem relação, eu não fui buscado por você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você. Eu já vou encerrar, mas eu quero dar alguns minutos para você poder falar com Jesus. Talvez essa noite, essa seja uma das orações mais importantes que você já tenha feito na sua vida, e eu oro, inclusive, para que isso aconteça. Quero que nessa oração você seja o mais sincero possível com Jesus. Eu nem estou ouvindo a tua oração, é Ele que está ouvindo. E se é o teu caso, diga para Ele, Jesus, eu abandonei essa construção. O Senhor me chamou para caminhar comigo, mas eu abandonei o caminho porque eu precisava consertar minha casa. Eu precisava pensar nos meus planos e nos meus projetos. Eu precisava casar. Eu precisava fazer filhos. Eu precisava fazer os meus sonhos fazerem acontecer. Mas por intermédio da tua palavra eu entendi que tudo isso é vazio. Por isso me ajuda a voltar para esse lugar. Eu quero te dar alguns minutos para você orar antes que eu possa orar por você. Vamos fazer isso essa noite.
Seja sincero, você está na presença do seu Pai. Rasgue o seu coração. Se você quiser ficar de joelho aí onde você está, fique de joelho. Rasgue o seu coração, não rasgue suas vestes. Não entregue apenas seu dízimo. Deus não precisa do seu dízimo. Ele vai abençoar a igreja, mas Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer você, cara. E se tem algum Deus que está roubando o lugar dele no seu coração, precisa morrer hoje. Não perca esse momento, fale com Jesus agora.